Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Em Brasília agora são 18 horas e 1 minuto. Muito boa noite. A partir de agora você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e fico com você até às 7 da noite, sintonizando seus direitos com as principais notícias do judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. STF começa a julgar deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares nesta terça-feira, dia 10. Sexta turma do STJ afasta a prisão preventiva até conclusão de perícia sobre prints de WhatsApp usados como prova. Soldador com dívida trabalhista consegue impedir penhora de máquinas e compressor. E ainda, Judiciário Catarinense garante à candidata puérpera participação em futuro curso para policial penal. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta segunda-feira, dia 9 de março de 2026. É Rádio Justiça, é 104,7 FM. Sintonize seus direitos. E agora às 18 horas e 2 minutos, nós abrimos o nosso jornal com as informações do Supremo Tribunal Federal. STF começa a julgar deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares nesta terça-feira, dia 10. Nós vamos às informações ao vivo com o repórter Marcelo Della Libera, conosco aqui nos estúdios da 104,7 FM. Boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Cadu. Boa noite aos ouvintes da Rádio Justiça. A primeira turma do STF começa a julgar, então, amanhã, terça-feira, a ação penal 2670, que apura suposto desvio de recursos de emendas parlamentares por deputados federais do Partido Liberal. Os acusados são os deputados Josimar Cunha Rodrigues, conhecido como Josimar Maranhãozinho, e Gildenemir de Lima Souza, o pastor Gil, ambos do Maranhão, além do ex-deputado João Bosco da Costa, de Sergipe. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles teriam solicitado pagamento de propina para destinar recursos ao município de São José de Ribamar, no Maranhão. De acordo com a denúncia, em 2020, o grupo teria condicionado a liberação de R$ 6.670.000 em emendas parlamentares ao pagamento de R$ 1.600.000, valor equivalente a 25% do montante. As investigações começaram após uma notícia-crime apresentada pelo então prefeito da cidade, que relatou cobranças e intimidações. O julgamento foi marcado para 3 sessões e seguirá as regras de processos criminais no Supremo. O relator ministro Cristiano Zanin apresentará o relatório do caso antes das manifestações da Procuradoria-Geral da República e das defesas, seguidas da votação dos ministros da primeira turma. Ao todo, 8 pessoas respondem à ação penal. Cadu. Obrigado, Marcelo. Boa semana, bom trabalho. E o Supremo Tribunal Federal firmou um convênio de cooperação com a presidente da Corte Suprema de Justiça do Peru. A cerimônia de assinatura foi no gabinete da presidência do STF e contou com a presença do embaixador peruano no Brasil e da presidente do Poder Judiciário do Peru. O acordo tem como objetivo estimular o conhecimento das realidades jurídicas dos dois países e busca consolidar e intensificar ações, programas e outros mecanismos e instrumentos destinados à cooperação entre os dois tribunais. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, destacou que esse acordo, além de prever a troca de conhecimentos, fortalece a democracia. E agora são 18 horas e 4 minutos, o relógio já virando às 18 horas e 5, e nesta segunda o Supremo recebeu a visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. E ele está no Brasil para uma visita de Estado e firmou acordos para ampliar a relação entre os dois países. O repórter Pablo Lemos acompanhou e está aqui no estúdio da rádio para nos contar como foi a visita. Boa noite, Pablo. Oi, Cadu, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Pois é, o líder do país africano e a comitiva foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Essa visita fortalece as relações entre Brasil e África do Sul, que integram o BRICS, o Bloco Econômico de Países Emergentes. Cyril Ramaphosa também esteve no Palácio do Itamaraty, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto,
onde assinou acordos para ampliar a relação entre os dois países nas áreas de turismo, comércio, investimento e cultura. Brasil e África do Sul mantêm parceria estratégica desde 2010, Cadu. Pablo, obrigado pela presença, sempre bem-vindo aqui com as informações, e nós continuamos o nosso giro, e uma boa semana para você também, Pablo. Obrigado mais uma vez. E a sexta turma do STJ afasta a prisão preventiva até conclusão de perícia sobre prints de WhatsApp usados como prova. Tiago Gomide. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que provas digitais que apresentem dúvidas sobre autenticidade ou integridade devem passar por exame pericial antes de serem utilizadas no processo penal. Com base nesse entendimento, o colegiado substituiu a prisão preventiva de um acusado por medidas cautelares até a conclusão da perícia técnica. O caso analisado envolve um réu preso por suspeita de homicídio e associação criminosa. A defesa questionou a validade de prints de conversas de WhatsApp e imagens de câmeras de segurança anexados ao processo sem perícia técnica, alegando que esses seriam os únicos elementos de prova. O pedido de habeas corpus havia sido negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A defesa recorreu ao STJ e o colegiado da sexta turma deu parcial provimento ao recurso. O relator, ministro Carlos Pires Brandão, destacou que provas digitais podem ser facilmente alteradas e exigem rigor técnico na coleta e preservação. Segundo ele, cabe ao Estado demonstrar a autenticidade do material e permitir sua verificação por terceiros. Para o ministro, a falta de documentação técnica sobre a obtenção dos dados reduz a confiabilidade das provas. Por isso, determinou a realização de perícia complementar para garantir o contraditório e a segurança jurídica do processo. Embora tenha mantido os indícios de autoria, o colegiado entendeu que a incerteza sobre a confiabilidade das provas digitais justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares até a conclusão da análise processual. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. 18h07. Vamos agora para o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE lançou o podcast Bordando a Democracia, que reúne reflexões sobre a participação das mulheres na democracia brasileira. Quem tem mais informações é a repórter Adriane Carrara. Boa noite, Adriane. Boa noite a todos. O episódio de estreia aborda um tema ainda presente na política brasileira, a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder. O conteúdo reúne falas de brasileiras que participaram de eventos promovidos pelo tribunal entre 2024 e 2025, todos voltados ao fortalecimento da democracia e ao protagonismo feminino. Além da participação feminina na política, os debates abordam temas como violência política de gênero, inclusão de mulheres indígenas e quilombolas e o papel das novas gerações na renovação democrática. Ao todo, a série terá 3 episódios. Entre as vozes que participam do podcast estão autoridades e personalidades, como a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, a desembargadora Andréa Pachá e a ministra substituta do TSE, Vera Lúcia Santana Araújo. O podcast Bordando a Democracia já está disponível nas plataformas digitais como Spotify, Apple Podcasts e Deezer, além da Rádio Justiça e do canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Cadu. Obrigado, Adriane. Nós vamos na sequência agora girando agora ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. Soldador com dívida trabalhista consegue impedir penhora de máquinas e compressor. Vamos às informações ao vivo também com o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Oi, Cadu, boa noite para você, boa noite a todos. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve uma decisão que considerou impenhoráveis máquinas de solda e um compressor de ar pertencentes a um soldador que responde a uma execução por dívida trabalhista. O soldador foi condenado a reconhecer o vínculo de emprego de um trabalhador e a pagar todas as verbas trabalhistas decorrentes. Na fase de execução foi determinada a penhora dos equipamentos para a quitação da dívida, de R$ 369 mil. Após recurso do soldador, porém o juízo considerou que retirar os equipamentos poderia comprometer a capacidade de trabalho e sustento familiar do soldador. Por isso, foi cancelada a penhora. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás manteve esse entendimento. O credor da dívida
tentou rediscutir o caso no TST, mas a relatora na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, destacou que o Código de Processo Civil estabelece que livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão de uma pessoa física não podem ser penhorados. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Anderson. E a gente vai continuando agora o nosso giro, primeiro da semana, segunda-feira. Agora são 18h11. Justiça de Mato Grosso reintegra a candidata eliminada por critério de altura em seleção do Corpo de Bombeiros. Os detalhes com o repórter Léo Oliveira. Boa noite, Cadu e ouvinte da Rádio Justiça. Exatamente. Uma candidata eliminada de um processo seletivo do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso vai voltar a participar das próximas etapas após decisão do Tribunal de Justiça. Ela havia sido excluída no exame médico por não atingir a altura mínima imposta no edital. A candidata mede 1,55 m, 2 centímetros abaixo do limite de 1,57 m. A decisão foi tomada pela turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A relatora desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago entendeu que o requisito foi desproporcional. Segundo o tribunal, o cargo pretendido é na área de enfermagem, com funções técnicas de assistência à saúde, que não exigem estatura mínima. Com isso, a Justiça determinou que a candidata seja considerada apta no exame médico e possa continuar no processo seletivo para enfermeira temporária do Corpo de Bombeiros. É isso, Cadu. Volto com vocês aí no estúdio. Boa noite. Boa noite, Léo. Obrigado pela participação sempre. Uma boa semana. Agora são 18h12. Justiça libera obras de recuperação da rodovia Manaus-Porto Velho. Uma decisão da Justiça Federal restabelece a licença ambiental que estava suspensa. Mais informações com a repórter Raquel Miura. Uma decisão da Justiça Federal favorável à União e ao IBAMA restabeleceu a licença ambiental para obras na BR-319, estrada de 885 quilômetros que liga Manaus a Porto Velho. A ação que questionava a licença foi apresentada pelo Observatório do Clima contra o IBAMA, a Advocacia Geral da União e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O pedido visava anular a autorização para pavimentar e restaurar um trecho específico da rodovia. Em primeira instância, a licença prévia chegou a ser suspensa. Depois, houve decisões diferentes dentro do próprio tribunal. Diante disso, a AGU apresentou novos argumentos, mostrando falhas na análise anterior e alertando para riscos à economia e ao interesse público se as obras continuassem paradas. Quem dá os detalhes dessa história é o advogado da União, André Dias. O que é importante ressaltar é que o IBAMA ele fez um estudo muito sério junto com o DENIT, num grupo de trabalho que demorou vários anos para superar eventuais questionamentos. Então essa não é a primeira ação que trata da BR-319, mas essa última especificamente ela está questionando um trabalho de longa data, que passou por vários governos e que chegou à emissão dessa licença prévia. E a licença prévia, ela foi suspensa pelo juízo de primeiro grau, e aí nós conseguimos reverter numa liminar no agravo de instrumento. Depois, no julgamento do agravo, nós acabamos ficando derrotados por 2-1, mas aí, questionando essa decisão do agravo, nós conseguimos voltar a fazer valer a decisão do relator originário. Esse processo em si está na Justiça há pouco tempo, mas ainda correm outras ações. Especificamente, esse processo está na Justiça há pouco tempo, desde 2024, mas existem inúmeras outras ações e em todas elas a União e o IBAMA e o DENIT têm obtido sucesso nas demandas. Então existe um empenho muito grande da AGU em fazer essa estrada de fato ser recuperada, porque ela é muito importante para a interligação do estado do Amazonas com o restante do Brasil. O TRF1 entendeu que suspender um projeto de grande impacto social e econômico só é possível quando há prova clara de ilegalidade ou dano irreversível,
o que não foi comprovado. O tribunal apontou consequências práticas da paralisação, como os mais de 257 milhões de reais já investidos e outros 30 milhões gastos por ano apenas na manutenção do trecho sem pavimentação, além de prejuízos à mobilidade e ao acesso a serviços essenciais para a população do Amazonas. O papel da AGU foi muito mais o de garantir a validade do trabalho de todos os entes envolvidos. Então, o Ministério dos Transportes, o DENIT, o IBAMA trabalharam muito para que, de maneira técnica e com pouca influência política, essa obra venha a ser concluída. O grande trabalho da AGU, nesse caso, pelo menos nosso trabalho da Procuradoria, foi o de garantir isso na Justiça e mostrar a relevância da obra e a seriedade do trabalho das autarquias. Com a decisão, a licença prévia do empreendimento foi restabelecida e o processo de licenciamento ambiental pode seguir normalmente. Da AGU, Raquel Miura. 18h16, vamos agora ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Judiciário catarinense garante à candidata puérpera participação em futuro curso para policial penal. Vamos saber as informações com o repórter Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu o mandado de segurança para assegurar o direito de uma candidata aprovada no concurso da Polícia Penal a participar de futura edição do concurso de formação profissional em razão de sua condição de puérpera e lactante à época da convocação. Puérpera é a condição da mulher que se encontra no período pós-parto, também chamado de resguardo ou quarentena. A decisão foi da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal Catarinense ao analisar pedido contra ato atribuído ao secretário de Administração Prisional e Socioeducativa do Estado, que havia negado a realização do concurso em condições especiais ou a remarcação para a turma posterior. Conforme o relatório, a candidata foi convocada para a 4ª edição do curso de formação do concurso regido por edital, com início em julho de 2025. Ocorre que ela havia dado à luz cerca de 2 meses antes e estava sem licença maternidade. Administrativamente, ela requereu autorização para participar do curso em condições especiais ou, alternativamente, a reserva de vaga para a futura turma. A comissão organizadora indeferiu o pedido sob o argumento de inexistência de previsão legal ou editálica em razão de puerpério, mantendo-se as exigências do edital. Diante da negativa, a candidata impetrou com mandado de segurança. Ao analisar o pedido, o desembargador relator destacou que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado entendimento da repercussão geral de que não há direito à remarcação de provas de circunstâncias pessoais, a própria Corte Suprema estabeleceu exceção relevante no caso de candidatas gestantes. O relatório enfatiza que a neutralidade do edital, ao não prever diferenciação, não pode resultar em desigualdade material. O voto foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes da Terceira Câmara de Direito Público. É isso então, Cadu. Eu volto com você aí nos estúdios em Brasília. Obrigado, Marcelo. Agora são 18h19 e o Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h21, estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet, no site radiotvjustiça.jus.br. A Justiça de São Paulo decidiu que um influencer digital pagará mais de R$1 milhão por expor crianças vendendo doces em semáforo. Confira na reportagem de Neto Costa.
Um influenciador digital foi condenado a pagar mais de R$1 milhão após divulgar vídeos que expunham crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e trabalho infantil. Do total, R$500 mil são por danos morais coletivos, fixados também contra as plataformas digitais, e cerca de R$950 mil como restituição pelos lucros obtidos com os vídeos. A decisão é da Primeira Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba, São Paulo, que mandou retirar os vídeos das plataformas por violação à dignidade e ao melhor interesse da criança. O advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital, comenta que as plataformas detêm tecnologia para filtrar esse tipo de publicação. Há uma discussão muito grande quais são os limites de responsabilidade das plataformas de redes sociais no compartilhamento desse tipo de conteúdo. E elas possuem tecnologia adequada para fazer esse filtro, uma moderação, e não digo censura, em compartilhar vídeos, imagens, conteúdos de crianças e adolescentes em situações eventualmente constrangedoras. Não só quem publica, mas eventualmente o provedor, a rede social, pode ser responsabilizado também. E, se não cumprindo uma ordem judicial, medidas mais incisivas também podem ser aplicadas. Como, por exemplo, a aplicação de multas, a suspensão de determinadas atividades e até mesmo um bloqueio dessas atividades. E, além disso, a remoção de conteúdos já existentes. No caso concreto, o influenciador se aproximava de crianças que vendiam doces em semáforos e pedia que elas contassem histórias de vida, dificuldades e sonhos. Não havia nenhuma cautela para preservar a identidade dos entrevistados. Os vídeos exibiam rostos, nomes e idades. O influencer já havia sido advertido e se comprometer a remover os vídeos e produzir conteúdos desestimulando o trabalho infantil. O acordo, porém, não foi cumprido e os vídeos permaneceram disponíveis nas redes. O advogado Marlon Barreto, especialista em direito das crianças e adolescentes, fala da proteção integral dos direitos e comenta que a Justiça de São Paulo deu exemplo ao multar os infratores em valores equivalentes ao que foi obtido de monetização após a publicação dos vídeos. Desde a Constituição de 1988, o Brasil adotou a doutrina, a teoria da proteção integral, e nós escolhemos uma teoria protetiva que cuida com muita intensidade da questão da proteção à imagem e à privacidade de criança e adolescente. Por isso que no Brasil a gente borra a imagem quando tem alguma exposição de criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade. O grande problema é que até essa decisão o valor aplicado como penalidade pela exposição de criança e adolescente sempre foi muito menor do que a monetização da imagem da criança ou do adolescente. E dessa vez a Justiça de São Paulo foi exemplar no sentido de fazer uma aplicação de multa equivalente à monetização que o influencer apurou com essa exposição indevida da imagem de criança e adolescente. Foi fixada a indenização de R$500 mil por danos morais coletivos, valor que será revertido ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O influenciador também foi proibido de produzir novos conteúdos semelhantes e deverá restituir integralmente os valores obtidos com as publicações, montante estimado em cerca de R$950 mil. As plataformas digitais deverão indisponibilizar os vídeos já publicados. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Justiça nega bloqueio de verbas do Estado por dívidas em contrato de locação de viaturas policiais. Marcelo Della Libera. A terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Natal negou o pedido de uma empresa de locação de veículos que queria o bloqueio de verbas do Estado do Rio Grande do Norte para garantir o pagamento de supostas dívidas contratuais ligadas ao fornecimento de viaturas para a Polícia Militar. De acordo com o processo, a empresa alega que o Estado deixou de pagar várias faturas do contrato de locação de veículos usados pelas forças de segurança pública. Segundo a empresa, a falta de pagamento compromete a capacidade de quitar um financiamento bancário relacionado aos veículos e pode levar à busca e apreensão das viaturas, o que poderia afetar a continuidade do serviço de segurança.
O estado do Rio Grande do Norte contestou o pedido e argumentou que o bloqueio de recursos públicos é uma medida excepcional, permitida apenas em situações específicas. Também informou que os débitos mencionados se referem a despesas registradas como restos a pagar anteriores a 2015, que foram canceladas administrativamente com base na legislação. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que o bloqueio de verbas públicas para pagar dívida contratual fere o regime constitucional de precatórios. Esse sistema determina que as dívidas do poder público sejam pagas em ordem cronológica, após decisão judicial definitiva. O magistrado também avaliou que o risco apresentado pela empresa está ligado a um financiamento assumido por ela própria e não justifica a intervenção da Justiça no orçamento do Estado. Por isso, o pedido de tutela cautelar foi negado. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 18h27, o enfrentamento à violência doméstica exige união, agilidade e compromisso permanente. Em Roraima, a semana reforça a atuação com a realização da 32ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A repórter Beatriz Evangelista traz os detalhes. Com o tema Humanos para os Direitos, a palestra foi ministrada pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fábio Esteves. Cerca de 35 participantes do programa acompanharam a atividade, que faz parte das ações de inclusão social para pessoas em situação de vulnerabilidade nas vias públicas da capital amapaense, Macapá. O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Jaime Ferreira, destacou que a união dos dois projetos fortalece o trabalho social da instituição. Segundo ele, o objetivo é mostrar que o direito e a justiça podem estar presentes em qualquer lugar, aproximando o Poder Judiciário da realidade de quem mais precisa. O coordenador do Pop Rua Ajude, juiz Marconi Pimenta, reforçou que a iniciativa busca garantir direitos a pessoas que por muito tempo permaneceram invisíveis. Ele afirmou que o programa transforma promessas legais em direitos concretos, como o acesso à moradia, educação e dignidade. Já o juiz Diogo Sobral, responsável pela Vara de Execuções Penais, lembrou que o projeto nasceu da união de pessoas que acreditam na educação e no potencial de cada participante. Ele destacou o trabalho de professores voluntários que dedicam tempo e conhecimento em prol da transformação social. Na aula magna, o conselheiro Fábio Esteves propôs uma reflexão sobre o papel da justiça e afirmou que o sistema jurídico também precisa aprender com as experiências de vida das pessoas. Ele escolheu o Amapá para sua primeira viagem oficial no CNJ, justamente por reconhecer o valor de iniciativas como essa, que promovem educação em direitos e dignidade humana. Fábio Esteves destacou ainda que o programa no Amapá tem um diferencial importante ao incorporar os círculos restaurativos, permitindo que a população em situação de rua seja reconhecida como sujeito de direitos. A iniciativa faz parte do projeto Falando Direito, que busca levar informação jurídica com linguagem simples e acessível. A proposta é fortalecer a autonomia dos participantes e garantir direitos fundamentais, reafirmando o compromisso do Judiciário com a inclusão social e a cidadania. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafó. Justiça de Minas Gerais determina que órgãos informem providências após desabamento de lar de idosos. Os detalhes com Leonardo Patrus. Boa noite, Leonardo. Oi, Cadu, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Justiça. A Justiça de Minas Gerais solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, à Defesa Civil e ao município de Belo Horizonte informações sobre as providências adotadas em relação ao imóvel onde funcionava um lar de idosos que desabou no dia 5 deste mês no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte, e solicitou o encaminhamento de laudo técnico ou relatório de vistoria elaborado após o incidente. O despacho é do juiz Sebastião Pereira dos Santos Neto, da 10ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, onde tramita uma ação de execução de termo de ajustamento de conduta movida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o Centro de Convivência para Idosos Provida. O processo trata de execução de um termo de ajustamento de conduta firmado em 2015, quando a instituição se comprometeu a cumprir uma série de obrigações para regularizar o funcionamento do local
como adequações sanitárias, contratação de profissionais, organização de serviços internos e melhorias de acessibilidade para os idosos atendidos. O magistrado também ressaltou que o objeto da ação em andamento não visava a interdição do lar de idosos e que também não há pedido expresso nesse sentido formulado na petição inicial. Além da solicitação de informações aos órgãos públicos, o magistrado determinou um mandado de constatação a ser cumprido por oficial de justiça para verificar a situação atual da identificação. Além da solicitação de informações aos órgãos públicos, o magistrado determinou um mandado de constatação a ser cumprido por oficial de justiça para verificar a situação atual da edificação, a intimação do Ministério Público para indicar as providências pertinentes no âmbito da ação e intimação ao lar de idosos para que apresente as medidas adotadas após o desabamento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Leonardo Patrus. 18h32, o giro pelos tribunais vai para um intervalo rapidinho e volta já. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h33, o Tribunal de Justiça do Amapá deu início na manhã desta segunda-feira a 32ª Semana Nacional da campanha Justiça pela Paz em Casa, com ação educativa em uma escola na capital amapaense. Os detalhes com João Paulo Penaforte. A abertura aconteceu no auditório da Escola Estadual Professor Lucimar Amoras del Castilho, em Macapá, e reuniu mais de 60 estudantes, além da equipe da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. A mobilização no estado é coordenada pelo desembargador Carmo Antônio de Souza e segue até o dia 13 de março em todas as comarcas do Amapá. O objetivo é intensificar audiências e julgamentos de processos relacionados à violência doméstica, incluindo casos de feminicídio. Além da força-tarefa no judiciário, a campanha promove atividades educativas e de sensibilização junto à comunidade. Na entrada da escola, alunos e professores foram recebidos com um banco vermelho e um totem informativo que trazem canais de denúncias e orientações sobre a rede de proteção à mulher. Os símbolos marcam a presença da campanha no ambiente escolar e convidam todos à reflexão. O desembargador Carmo Antônio destacou a importância de levar o debate para dentro das escolas. Segundo ele, a Semana da Justiça pela Paz em Casa não se resume ao julgamento dos processos, mas cumpre também um papel pedagógico fundamental. O magistrado afirmou que o diálogo direto com os jovens, plantando sementes de respeito e igualdade, é tão importante quanto a prestação jurisdicional. A abertura marcou também o primeiro encontro do projeto Divas Tucuju de 2026, iniciativa da Coordenadoria da Mulher que promove orientação e conscientização sobre prevenção e enfrentamento da violência em ambientes escolares e familiares. A proposta é dialogar com estudantes sobre respeito, igualdade e a desconstrução de padrões que naturalizam a violência. A secretária da Coordenadoria, Sônia Ribeiro, explicou que o projeto realiza rodas de conversa ao longo do ano, abordando temas como desigualdade de gênero e possibilidades de vida. Os estudantes participam ativamente e, ao final, produzem cartazes que representam os aprendizados construídos coletivamente. A estudante Cassiane Santana compartilhou sua percepção sobre a atividade. Ela contou que a palestra fez todos refletirem sobre situações que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. A aluna disse ter aprendido sobre os tipos de violência, os canais de denúncia e a importância de respeitar o próximo, levando esse conhecimento para a vida e para a família. Criada em 2015, a campanha Justiça pela Paz em Casa acontece 3 vezes ao ano. Em março, no mês da sanção da Lei Maria da Penha, em agosto e em novembro, quando a ONU instituiu o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.
Além de ampliar o número de audiências e julgamentos, a campanha promove atividades que dão visibilidade ao tema e sensibilizam a sociedade para a realidade da violência enfrentada por mulheres no país. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafó. A Justiça Federal de Porto Alegre condenou a União a indenizar uma mulher por perseguição política durante a ditadura. Ela foi detida e banida do país durante o regime militar. Neto Costa. A mulher, junto com o marido, foi militante da organização Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, tendo sido presa em 1970 e conduzida ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul, onde foi interrogada e torturada, permanecendo presa até 1971, quando foi banida do território nacional. Exilou-se com o marido no Chile, Cuba e Bulgária, retornando ao Brasil apenas no final de 1979, em razão da lei da anistia. A magistrada observou que a tortura física e psicológica trouxe prejuízo à vida familiar, profissional e social, o que resultou em sequelas à integridade emocional dela por conduta antijurídica do Estado. A juíza reconheceu o direito à indenização pelo tratamento cruel e desumano que foi dispensado à mulher, condenando a União a pagar indenização por dano moral no valor de R$100 mil. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Projetos beneficiados com penas pecuniárias em Itajaí comprovam o impacto social. Marcelo Fernandes. Projetos sociais contemplados com recursos oriundos de penas pecuniárias na comarca de Itajaí, na região do Vale Catarinense, apresentaram à Justiça os resultados das iniciativas desenvolvidas com o apoio financeiro. As prestações de contas encaminhadas pelas entidades beneficiadas evidenciam o impacto direto das ações na rotina dos grupos atendidos. Ao todo, no ano de 2025, foram destinados mais de R$500 mil para 28 projetos sociais selecionados por meio de edital, vinculado ao procedimento da Vara de Execução Penal da comarca de Itajaí. As propostas contempladas abrangem áreas de educação, inclusão, infraestrutura e desenvolvimento comunitário. Entre as instituições beneficiadas está a Associação de Pais e Professores da Escola Básica José Medeiros de Vieira, localizada no bairro São Vicente, em Itajaí. A entidade executou 2 projetos com os recursos recebidos. Um deles previa a aquisição de mobiliário e equipamentos para o uso de estudantes durante o recreio. O segundo projeto teve como foco a modernização das salas de aula por meio da tecnologia com a aquisição de aparelhos multimídia. Já no Centro de Educação Infantil João Vitorino, a Associação de Pais e Professores foi contemplada com recursos para a reforma da quadra esportiva da unidade. As penas pecuniárias são sanções alternativas à privação de liberdade previstas no Código Penal que podem ser aplicadas em processos criminais. Anualmente, são abertas oportunidades para que essas entidades solicitem o repasse de recursos para financiar seus projetos de impacto social. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Motorista acusado de acidente com 3 mortes em Vera vai a julgamento pelo júri. Elaine Coimbra. A Justiça de Mato Grosso decidiu que um homem acusado de provocar um grave acidente em Vera vai a julgamento pelo Tribunal do Júri. O caso aconteceu em outubro de 2024, no centro do município, na região norte do estado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o motorista dirigia uma caminhonete em alta velocidade sob efeito de álcool quando bateu contra o carro onde estavam 5 pessoas da mesma família. Com a força do impacto, 3 pessoas morreram. 2 vítimas, adolescentes, sobreviveram, mas ficaram gravemente feridas e com sequelas físicas. O laudo pericial apontou que a caminhonete trafegava a cerca de 108 km por hora. A velocidade permitida na via urbana é de 40 km por hora. Testemunhas também relataram que o veículo passou em alta velocidade segundos antes da colisão.
Na decisão, o juiz da Vara Única da Comarca de Vera, Vitor Lima Pinto Coelho, destacou que há indícios de que o motorista assumiu o risco de provocar mortes ao dirigir em alta velocidade e sob efeito de álcool. A defesa pediu a anulação das provas relacionadas à embriaguez e também que o caso fosse tratado apenas como crime de trânsito, mas os pedidos foram negados. Agora o réu responde por 3 homicídios qualificados e 2 tentativas de homicídio. O caso vai a julgamento pelo Tribunal do Júri, formado por cidadãos que decidem sobre crimes contra a vida. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elaine Coimbra. Agora são 18h42, a gente volta logo depois do intervalo. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h43. Entrevista. A Justiça de Santa Catarina decidiu que o cálculo para a progressão de regime de cumprimento de pena não pode ignorar o tempo já cumprido. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa entrevistou o advogado Melqui Pontes, especialista em direito criminal. O cálculo que determina se o réu tem direito à progressão de regime deve considerar a pena total, inclusive o tempo sujeito à detração, ou seja, o tempo que deve ser descontado por já ter sido cumprido. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Melqui Pontes, especialista em direito criminal. Doutor Melqui, obrigado por atender a Rádio Justiça. Espero que nós possamos ter um bate-papo simples e esclarecedor. Doutor Melqui, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o recurso de um réu para determinar a correção do cálculo da pena dele, alterando a metodologia da detração para fins de progressão de regime. O entendimento foi de que, se a fração da pena necessária à progressão for menor do que o tempo já cumprido, o apenado tem o direito de progredir imediatamente. É uma questão um pouco técnica, né? Gostaria que o senhor explicasse aí para os nossos ouvintes, doutor Melqui. De fato, essa questão é uma questão muito técnica e envolve diretamente a questão de execução penal. Mas veja o seguinte, essa questão, ela gira em torno de saber se o condenado, se o sentenciado, ele preencheu o requisito objetivo para progredir de regime. E veja o seguinte, quando a decisão fala que deve ser considerada o todo, é exatamente para evitar a questão da violação do princípio do non bis in idem. Porque veja o seguinte, imagine a seguinte situação. Imagine um sentenciado que foi condenado a uma pena de 10 anos. Vamos supor que ele progrida para o próximo regime, o regime mais brando, quando cumprir 50%, ou seja, 5 anos. Agora imagine que esse indivíduo, ele ficou preso preventivamente por 4 anos, certo? Então, da pena dele, resta para ser cumprida mais 6 anos, concorda comigo? Agora imagine o seguinte, se não considerar a pena como um todo, esse indivíduo, ele vai ter cumprido os 4 anos, vão restar 6 anos para serem cumpridos, e para progredir de regime ele terá que cumprir mais 50% dos 6 anos, ou seja, mais 3 anos. De modo que uma progressão de regime que ocorreria em 5 anos, ocorrerá em 7 anos. E aí fica nítido que essa segunda possibilidade é uma segunda possibilidade muito mais gravosa ao sentenciado. É verdade, doutor Melqui. Trazendo aqui para o nosso caso concreto,
O homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e fabricação de maquinário para o tráfico. Como ele esteve sob prisão preventiva e domiciliar antes da execução da pena, ele acumulou 4 anos, 1 mês e 17 dias de tempo de detração, que é o período que um réu passa sob a custódia do Estado antes da sentença final, o qual deve ser descontado no total da pena definitiva. A controvérsia central nesse caso girou em torno do cálculo para progressão de regime. O juízo da Vara Regional de Execuções Penais de Chapecó, Santa Catarina, abateu o tempo de prisão cautelar do total da pena e só depois, sobre o saldo restante, aplicou a fração necessária para a progressão. O que o senhor diz para a gente aí, doutor Melk? Olha, veja só, de fato, é cabível, no mundo em que vivemos, até mesmo no ordenamento jurídico, diversas interpretações, porque no mundo nada é absoluto. Então, foi possível o juiz chegar àquele entendimento, o juiz de primeira instância, mas é por isso que existe o duplo grau de jurisdição, para que interpretações, vou colocar assim, equivocadas, elas sejam corrigidas. Tecnicamente falando, a interpretação do juiz de primeira instância em não considerar o tempo cumprido preventivamente para fins de progressão de regime, ele é equivocado. Tanto é equivocado que a segunda instância, ela reformou, ela modificou essa decisão. Porque se pensássemos e se aplicássemos o entendimento do juiz de primeira instância, nós estaríamos punindo o sentenciado, o indivíduo, 2 vezes, porque ele teria que cumprir uma cota-parte quando preso preventivamente e teria também que cumprir um resíduo quando preso definitivamente. Bem lembrado, doutor Melk. Como o senhor já frisou, a desembargadora relatora do recurso acolheu a tese da defesa, reconheceu que não faria sentido exigir cumprimento de 2 anos e 11 meses para progressão de regime, sendo que o réu esteve sob prisão cautelar por mais de 4 anos. Isso resultaria, como o senhor frisou, em uma dupla punição para o réu, assim como o tempo de detração, mais de 4 anos, já era superior à fração exigida para progressão. O apenado obteve, então, direito imediato ao benefício da progressão, doutor Melk Pontes. Perfeito, esse foi o entendimento da segunda instância e, no nosso entender, o entendimento correto, porque nós temos o artigo 42 do nosso Código Penal, que vai tratar do instituto da detração, e ele vai dizer que o tempo cumprido cautelarmente pelo acusado, ele se soma à pena que foi cumprida, propriamente dita. Perfeito? E mais, nós temos o artigo 387, parágrafo 2º, que vai, inclusive, estabelecer que o juiz sentenciante, no momento da sentença, ele considere o tempo não posso colocar pena, porque não é pena propriamente dito, mas o tempo de prisão preventiva, ele deve considerar para fins, inclusive, de fixação do regime prisional do sentenciado. Então, são cautelas que o juiz deve adotar, o Ministério Público e o advogado, o defensor também, devem fiscalizar. Porque, na verdade, o que nós queremos, os protagonistas do Estado, juiz, promotor, defensor, advogado, o que nós queremos é que não aconteça injustiça. E o caminho correto para nós combatermos a injustiça é nós seguirmos estritamente o que a lei diz. Claro, a não ser que seja uma lei inconstitucional, que não é o caso, nós devemos seguir para que injustiças sejam afastadas, extirpadas do nosso ordenamento jurídico.
sobre decisão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de que o cálculo para a progressão de regime de cumprimento de pena não pode ignorar o tempo já cumprido, tivemos a satisfação de conversar com o advogado Melk Pontes, especialista em direito criminal. Doutor Melk, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço os ouvintes, é sempre uma satisfação muito grande. Tribunal de Justiça do Distrito Federal mantém lei que obriga bancos a disponibilizar funcionário exclusivo para idosos. Marcelo Della Libera. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a lei que obriga bancos a disponibilizar um funcionário exclusivo para orientar idosos nos caixas eletrônicos das agências. A decisão rejeitou uma ação do governo do Distrito Federal e considerou que a medida busca garantir mais segurança e conforto no atendimento a esse público. A norma foi aprovada pela Câmara Legislativa do DF após a derrubada do veto do governador. O executivo argumentava que a regra interferia na livre iniciativa e invadia competências da União. O tribunal, no entanto, entendeu que o Distrito Federal pode adotar medidas voltadas à proteção e o atendimento adequado aos idosos em agências bancárias. Para o advogado especialista em direito do consumidor Vitor Guglinski, a decisão reforça a proteção prevista na legislação consumerista e leva em consideração as condições específicas dos idosos nas relações com instituições financeiras. Então, quer dizer, é um consumidor que ele está exposto pela própria debilidade, aqui eu falo debilidade não no sentido pejorativo, mas é o termo correto, pelas próprias debilidades decorrentes do avanço da idade e que eventualmente podem ser somadas aí a questões como a falta de familiaridade com sistemas informáticos, digitais, de uma maneira geral, analfabetismo, semi-analfabetismo, isso tudo expõe o consumidor idoso a potenciais abusos por parte dos fornecedores, mas não só isso, também há facilidades de aplicação de golpes. O descumprimento da lei pode gerar punições previstas na legislação de defesa do consumidor. O advogado explica como essas medidas podem ser aplicadas na prática pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. O CDC, ele prevê lá no seu artigo, do artigo 55 ao 60, as chamadas sanções administrativas. A aplicação dessas sanções, ela varia conforme o grau de gravidade da falha do fornecedor, que pode ser desde uma simples multa ou até, em casos mais graves, pode chegar aí até a interdição do estabelecimento, suspensão temporária da atividade do fornecedor, mas normalmente a experiência nos mostra que normalmente os PROCONs aí, os órgãos da administração pública que são responsáveis pela proteção do consumidor, aplicam a pena pecuniária, que seria a pena de multa. Sobre o equilíbrio entre liberdade econômica e proteção nas relações de consumo, Vitor Guglinski destaca que a Constituição prevê que a atividade empresarial deve respeitar os direitos do público atendido, princípio que também integra o Código de Defesa do Consumidor. Um dos objetivos principais é exatamente a harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, que no caso é o consumidor e o fornecedor. Então, eu entendo que essa lei ela não viola a livre iniciativa, porque os bancos continuam livres para poder exercer a sua atividade. O que essa lei visa é estabelecer o quê? Responsabilidade em relação ao descuido, em relação ao idoso. Então, não vejo aí nenhum tipo de impedimento à livre iniciativa, nenhum banco está sendo proibido de exercer a sua atividade no mercado de consumo. O que se deseja é que haja um funcionário especialmente dedicado a prestar auxílio à pessoa, ao consumidor idoso. O TJDFT também destacou que os caixas eletrônicos são considerados locais de risco para idosos. Segundo o tribunal, esse público é frequentemente alvo de golpes praticados por criminosos que se aproveitam da dificuldade no uso das máquinas. A decisão foi tomada por maioria dos integrantes do Conselho Especial do Tribunal. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. 18 horas e 56 minutos, o tribunal nega indenização em execução de alimentos já pagos, mas mantém multa por litigância de má-fé. Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação ao pagamento de indenização em um caso de execução de alimentos já quitados, mas manteve a multa por litigância de má-fé aplicada à representante legal dos menores. Segundo o colegiado, a autora ajuizou o cumprimento de sentença cobrando parcelas de pensão alimentícia que já tinham sido pagas pelo pai antes do início da ação.
Para os magistrados, ao omitir essa informação na petição inicial e movimentar o judiciário para cobrar valores inexistentes, houve violação ao dever de boa-fé processual. Em primeira instância, a representante foi condenada a pagar multa por má-fé e indenização de R$1.000 ao executado. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o exercício do direito de ação, mesmo quando o pedido é rejeitado, não caracteriza automaticamente má-fé. Contudo, ela afirmou que não se pode ajuizar execução para cobrar dívida já quitada. Por outro lado, a ministra entendeu que a indenização não era cabível, pois não houve pedido expresso do alimentante nem comprovação de prejuízo, já que não chegou a ser expedido mandado de prisão. Por isso, o colegiado manteve apenas a multa por litigância de má-fé. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. O Giro pelos Tribunais de hoje vai ficando por aqui. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha. Produção, Ana Cláudia Possati e João Paulo Bezerra. Edição e redação, Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos, Anderson Rodrigues. O Giro pelos Tribunais é editado em colaboração com as Assessorias de Comunicação da Justiça, uma produção da Rádio Justiça, sob coordenação de Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fique agora com a Voz do Brasil. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.